Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Este é o nosso canal de teologia e hoje eu quero meditar com você sobre o tema Cultivando um Coração Contente. E o texto base da nossa reflexão do dia de hoje se encontra no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 15, que diz assim: Todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente tem um banquete contínuo. Provérbios 15, verso 15. Amém? Este provérbio, ele compara dois estados internos da pessoa. Primeiro, o aflito. É aquele que está angustiado ou ansioso, e ele experimenta cada dia como sendo muito difícil, mesmo que objetivamente nada de ruim esteja acontecendo. A sua perspectiva negativa, ela torna tudo muito pesado. Vamos voltar ao versículo. Ele diz assim: todos os dias do aflito são maus. Não tem um dia que seja bom para a pessoa angustiada ou ansiosa. Todos os dias são maus. A gente precisa refletir nisso. E é interessante que você analisa, não tem um dia. Não tem um dia. Todos os dias do aflito, eles são maus. Agora, o coração contente é um outro estado de espírito, um outro estado interno da pessoa. O coração contente é aquele que tem um espírito alegre, mesmo nas dificuldades ou na simplicidade. Ele sente-se como se ele estivesse constantemente numa festa. Ele encontra a alegria naquilo que ele tem. Porque vamos voltar ao versículo. O coração contente tem um banquete contínuo. Então a gente poderia dizer assim, parafraseando: todos os dias do aflito são tristes, são ruins. Mas aquele que tem o coração contente, todos os dias são felizes. Todos os dias. A sabedoria judaica, comentando a respeito desse versículo, ela diz assim, que os judeus, os sábios judeus, eles entendem que a verdadeira felicidade, ela não depende de circunstâncias externas, mas de uma atitude interna. Eles ensinam que rico é aquele que se contenta, que se alegra com o que ele já tem. Ele não é ansioso com o que ele não tem. Ele não está preocupado com o que ele não tem. Mas ele se alegra com o que ele já tem. E isso é uma pessoa rica na sabedoria judaica. Assim, um coração contente, ele reflete essa sabedoria. Porque ele escolhe focar nas coisas boas da vida, como as bênçãos, os gestos de bondade, os momentos de gratidão, mesmo em meio às dificuldades. Então a vida, ela se transforma num banquete contínuo. O que o provérbio ele quer me ensinar? Nos ensinar que cultivar a gratidão, a alegria, a confiança em Deus é uma fonte de contentamento e bem-estar. Então, para refletir, como que você pode transformar o seu dia cultivando esse coração contente, independente ou apesar dos desafios que você enfrenta? Então vamos pensar. Primeiro,
Agradeça pelo que você já tem. Lembra que na sabedoria judaica, rico é aquele que ele se alegra com o que ele já tem, ele é grato pelo que ele já tem. Então agradeça pelo que você já tem. Lembre-se que tudo vem de Deus. Então comece o dia com esse reconhecimento. Muitas são as bênçãos diárias para a gente poder agradecer, desde acordar as refeições, sem querer ser clichê, mas pelo ar que respiramos, por estar com saúde, por ter um dia sem dor, por estar com a família reunida. Então comece agradecendo o dia. Essa atitude, ela ajuda o nosso coração a focar no que há de bom na vida. Quando a gente começa agradecendo o nosso dia pelo que nós já temos, isso ajuda o nosso coração. Ele instrui o nosso coração, ele meio que disciplina o coração a focar no que há de bom. O Salmo 118, versículo 24 diz assim: esse é o dia que o Senhor fez, portanto, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Segundo, veja as pequenas bênçãos. Cada detalhe da vida é digno de apreciação. Repare nas pequenas alegrias, mesmo dentro dos desafios. Deus, ele envia bondade todos os dias. Basta olhar com atenção. Não fique somente esperando pelo extraordinário acontecer na sua vida, mas agradeça pelo ordinário de todos os dias. E aqui eu quero abrir um parênteses. Tem muitas pessoas que querem que Deus traga de volta o dia comum para a vida delas. São pessoas que estão internadas, pessoas doentes, pessoas que sentem dor todos os dias. Então, o que elas não dariam para Deus trazer de volta os dias comuns, o ordinário, né? Aquela rotina diária. Então, seja grato por isto. Não pelo que você ainda não tem, mas pelo que você já tem. Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre, ele serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Eu confesso que esse versículo dá até medo, né? O desânimo e a tristeza não só afetam a mente, mas eles afetam o corpo físico. Na época de Ezequiel, capítulo 37, ossos secos simbolizava falta de vitalidade. A tristeza, ela mina a força e ela enfraquece a vida. Não afeta somente a mente, afeta o nosso físico. Terceiro, busque companhias positivas. As pessoas ao nosso redor afetam o nosso sentimento. Provérbios 27, 17 vai dizer assim: afia-se o ferro com o ferro, assim o homem o rosto do seu amigo. Uma pessoa, ela precisa da outra para que ela possa crescer e se fortalecer. Procure então se cercar de pessoas que também buscam alegria e gratidão, como está no Salmo 119, 63. Diz assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A companhia das pessoas positivas, elas influenciam fortemente a nossa vida. Quarto,
Enfrente os desafios com Deus. Acreditar que Deus tem um plano na nossa vida nos traz paz interior. Jeremias 29:11 diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tem uma outra tradução que fala assim: para vos dar um fim, o fim que esperais e uma esperança. Então, aqui Deus ele fala para os exilados da Babilônia. Mas o princípio ele é eterno e ele se aplica à nossa vida também. Então, isso significa que Deus ele tem um pensamento de paz ao teu respeito, não de mal. Para dar um fim que você deseja, para lhe dar um futuro e uma esperança. Não se esqueça de que até os momentos difíceis, eles podem ser oportunidades de crescimento. Deus ele está com você em toda a jornada, como diz a palavra do Senhor. Olha o que Jesus ele diz em Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E olha o que o salmista fala no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E a palavra do Senhor vai dizer em João 10 que Jesus ele é o nosso pastor. Ele é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E ele promete estar conosco todos os dias. Você não está sozinho. 5. Pratique a caridade e a bondade. Ajudar os outros é um dos caminhos para trazer alegria para a nossa vida. Praticar atos de bondade desperta no coração uma sensação de prazer muito grande. Ela desperta uma satisfação muito profunda. Olha aqui que o Salmo 41, do versículo 1 ao 3, ele vai nos dizer: Bem-aventurado é aquele que considera o pobre, pois o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. Tu, Senhor, não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito de enfermidade. Tu lhe afofarás a cama na sua doença. Olha quantas promessas em 3 versículos para aquele que atenta para o pobre, para aquele que ajuda, para aquele que estende a mão para ajudar o pobre. Olha quantas promessas em 3 versículos. O Senhor livra no dia do mal. O Senhor guarda e conservará em vida. Ele fala que será abençoado na terra. Ele fala assim: tu, Senhor, não entregarás à vontade dos seus inimigos. Olha que segurança. O Senhor o sustentará no leito de enfermidade e lhe afofará a cama na sua doença. Olha quantas promessas em 3 versículos. Para aquele que ajuda o pobre, o necessitado. Então, pratique a caridade e a bondade. E 6, estude a palavra do Senhor, estude a Bíblia. O estudo da Bíblia, ele traz luz, perspectiva e ele acalma o coração nas situações difíceis. Quantas palavras do Senhor que traz calma nos momentos difíceis para a nossa vida. Salmo 19, versículo 9 diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
Salmo 119, 165 diz assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e não há nada que o faça tropeçar. Amém? Concluindo, estes são caminhos práticos e simples, mas eles são muito profundos para cultivar um coração contente. Então, nós precisamos escolher esses princípios e começar hoje. Escolha pelo menos um deles e comece hoje. Recapitulando. Primeiro, agradeça o que você já tem. Segundo, veja as pequenas bênçãos. Então, não fique somente esperando o extraordinário, mas veja o ordinário da sua vida, o dia comum, e seja grato por ele. Busque companhias positivas, lembrando que elas nos fazem crescer e fortalecer. Quarto, enfrente os desafios com Deus e creia que Ele tem um propósito na sua vida. E quinto lugar, pratique a caridade e a bondade, não se esqueça do pobre. Lembra das promessas que existem apenas em 3 versículos? Quantas? Às vezes, a nossa cabeça, às vezes a gente pensa umas coisas que não tem nada a ver. Às vezes a gente fica assim, ai, quais são as promessas de Deus para a minha vida? Aqui já tem um monte em 3 versículos. Medite sobre isso. E sexto, estude a palavra do Senhor, porque ela vai trazer calma ao coração nos dias difíceis, ela vai te trazer luz, ela vai te trazer perspectiva. Para quem está sem perspectiva, ela traz perspectiva. Amém? Deus o abençoe grandemente. Que essa palavra, ela possa fazer um milagre na sua vida. Assim como ela tem abençoado a minha vida, que ela possa abençoar a sua. Esse é o que nós tínhamos para o dia de hoje. E eu peço que Deus abençoe a sua vida. Para você que ficou aqui até a gente terminar essa meditação, eu peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, assim você vai ficar sabendo quando tem vídeo no canal. Não deixe de curtir, deixar o like, isso movimenta o canal. E também, se puder, faça algum comentário. Todas essas etapas para o canal ajudam o canal a movimentar, e isso abençoa a minha vida. Amém? Deus o abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo do canal. Fica com Deus.